Hebreus 10, versículo 36. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? Amém. Feche os olhos em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar-nos hoje, dê-nos entendimento, dê-nos luz na palavra do Senhor nesta manhã. Na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero falar convosco hoje sobre o nascer da fé. Repita comigo, nascer da fé. Nascer da fé. Nascer da fé. Nascer da fé. Eu quero falar consigo hoje sobre o nascer da fé. Como é que a fé nasce? Olhe para mim. Dentro da cristandade, a ferramenta mais importante, mais crucial, é a fé. Segundo a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Está no Hebreus 11, versículo 6. Diz a Bíblia continuamente que sem fé é impossível alguém obter algo de Deus se não tiver fé. É impossível. No livro de Tiago, capítulo 1, Tiago fala: se você é alguém que ora, pede algo, mas pede com dúvida, sem fé, não ache que você vai ter algo de Deus. Não ache que você será alguém que vai obter alguma coisa de Deus, pois tudo no reino do Espírito resume-se naqueles que têm fé. Jesus, quando andou aqui na terra, sempre favoreceu a pessoas de fé. Uma vez, um doutor da lei foi ter com Jesus e falou palavras muito sábias. Falou palavras muito o que, pessoal? Sábias. Ele estava falando sobre o grande mandamento, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus ouviu aquele homem, isso é no livro de Lucas, capítulo 12, e quando Jesus ouviu aquele homem a falar, as únicas palavras que Jesus disse para aquele homem foi: não estás longe do reino dos céus. O homem falou de forma muito sábia palavras, sobre pronunciar, de forma muito sábia, inteligente. E as únicas palavras que ele conseguiu obter de Cristo foram: não estás longe. Mas se você for a prestar atenção em todas as pessoas que Jesus viu nelas fé, ele usou uma palavra sem hesitar: a tua fé te salvou. Há um que falou de forma muito sábia, palavras bonitas, disse: não estás longe. Mas a outro disse: a tua fé te salvou. Ele sempre favorece aqueles que têm fé. E eu quero te dizer algo: a fé pode ser vista. Fala para o teu irmão, a fé pode ser vista. Muita gente anda e diz que a fé é algo que não pode ser vista. Se você for ler a Bíblia, na passagem em que metem o homem paralítico do teto, a Bíblia diz: e vendo Jesus a fé, ele viu o quê? A fé. Ele viu fé. Fé pode ser visto. Quando eu percebi que a fé pode ser contemplada, eu tirei da minha mente a ideia de fé é tudo que não consegue se ver. Não, a fé pode ser vista através de atitudes, através de decisões, através de posicionamentos, através da maneira que você comporta-se. Tua fé pode ser vista. E à medida em que você pode mostrar a sua fé aos homens, Deus se agrada. Gente, escute-me. Deus tem que ver tua fé quando está dentro da igreja. Você, como crente, Deus tem que olhar para ti e ver tua fé. A fé pode ser vista.
nós lemos agora uma passagem em que Deus disse: o meu justo viverá da fé. Eu quero mergulhar contigo hoje sobre o contexto desse versículo. Qual é o contexto desse versículo? Qual foi a ocasião em que esses versículos foram falados? Ninguém poderá entender esse versículo essa passagem de o meu justo viverá da fé, se ela não entender o contexto em que elas foram pronunciadas. A primeira vez que esse versículo foi pronunciado foi no Antigo Testamento e foi pronunciado ao profeta Abacuque. A primeira vez que o versículo o meu justo viverá da fé aparece pela primeira vez foi pronunciado a Abacuque. Deixa-me te dizer, foi pronunciado em uma era de crise de identidade. Para quem não sabe, Abacuque viveu num tempo de extrema violência. Viveu num tempo de extrema crise de identidade. Ele chega a dizer: até quando os meus olhos vão ter que contemplar a violência, Senhor? E Deus lhe dá uma resposta, a qual os apóstolos pegaram essa resposta e usaram para nossos dias, para identificar uma coisa muito crucial e importante na vida do crente. Vamos lá ler primeiro o contexto disso, da Abacuque capítulo 2, que você abriu, e você entenderá isso. Amém? Amém. Amém. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Diz o seguinte: vejam o arrogante, a sua alma não é segura, mas o justo viverá por sua fé. Nas outras versões diz que, olhem o ímpio, ele não tem segurança. Deus, no livro de Abacuque, ele começa a falar daqueles que ele vai destruir. Ele fala dos ímpios, dos tempos de decadência, de crise de identidade, de violência, de injustiça. Deus promete destruir, promete trazer morte sobre o ímpio. Mas ele diz uma palavra: em meio a uma época de turbulência, de problemas, de crises, Deus disse que o ímpio vai ser destruído. Ele vai morrer, não vai conseguir suportar. Mas o meu justo, ele viverá por sua o quê? Por sua fé. Neste caso, o que manterá o justo vivo é a sua fé. O que vai manter o justo vivo é a sua o quê? Fé. É a sua fé. Meus irmãos, escutem. O contexto da palavra o meu justo viverá pela fé, ela lida-se num tempo de crise. Lida-se num tempo de problemas em que há muitas preocupações sobre a terra. E muita gente questiona: como vamos nos sobressair nos nossos dias difíceis? Muitos estão a morrer. Muitos não estão a conseguir sobressair dos nossos dias. Deus diz: o meu justo, ele vai viver pela fé. Se for a comparar o contexto que Paulo fala no livro de Hebreus 10, ele diz que em breve Cristo virá. Ele fala sobre perseverança no livro de Hebreus 10. Ele fala sobre perseverança. E ele fala que é um tempo em que muitos poderão pensar que Cristo está a demorar. O único alimento do justo será continuar vivendo pela fé. Porque se ele parar de viver pela fé, ele vai recuar primeiro. Ele vai se deixar vencer pelos tempos que está a viver. Por isso que Deus nunca se preocupou com o seu povo na terra. Escute-me. Deus nunca se preocupou com o seu povo na terra. Ele disse: o meu justo viverá para o quê? Pela fé. E nós vemos no decorrer da história, justos, homens e servos e servas de Deus, sempre viveram pela fé. A fé deles é que eles manteve sempre vivos. Porque eles viviam sempre em espírito, viviam sempre em fé. Não importava onde eles estavam. Se era na Babilônia, Egito, Síria, eles sempre sobreviveram. Porque viviam pela fé. Eles tinham fé. É a fé deles que... E principalmente nós como cristãos, escute-me. Principalmente nós como cristãos, se quisermos viver como cristãos sem viver pela fé, nós vamos nos frustrar com muitas situações. Poderão trazer angústias em momentos que parece que não estão a passar na tua vida, por não viver pela fé. Se você é um crente e não está a viver pela fé, poderá ter muitas questões na sua vida que não estão a ter respostas.
E como crente, eu tenho visto um número gigante de crentes começando a entrar em crise de frustração, em crise de angústia ultimamente, por causa dos problemas que eles estão a enfrentar nos últimos dias. E tudo isso está a acontecer por causa de quê? Não viverem pela fé. Porque a fé, ela dá sentido a todas as coisas. Amém, meus irmãos? Ela dá sentido a todas o quê? Viver pela fé. Quem vive pela fé, ela tem respostas para todas as questões difíceis da vida. Quando Deus diz o meu justo viverá pela fé, Ele está apontando uma época de dificuldades. Ele está apontando uma época de grande crise. Há muitas situações nesta vida que quando você for a viver como homem, como crente, vão te frustrar se você não viver pela fé. Todo que não vive pela fé está a recuar neste momento. Ele está a dizer que não vale a pena continuar a ir para a igreja, continuar a orar. Não adianta. Ele já não mais vive pela fé. Deus não se agrada mais da pessoa. E eu quero te mostrar 3 níveis de atuação de fé na vida do crente. 3 níveis cruciais que são necessárias. Quando eu falo de atuação da fé, eu quero falar da importância de viver pela fé. O crente viver pela fé. Existem 3 níveis que a fé vai atuar para influenciar e ajudar o crente. Primeiro, a primeira atuação da fé. Quando a fé vem sobre o crente tem que ter fé para entender. Repita comigo, fé para entender. Fé para entender. O crente tem que ter fé para entender as coisas. Leiam comigo o livro de Hebreus, capítulo 11. Vejam o versículo... Hebreus 11, versículo 3. Estão comigo, pessoal? Versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Amém, meus irmãos? Pela fé fazemos o quê? Entendemos. Quantas coisas que se você quiser buscar entender pela carne, pela lógica, são inconcebíveis aqui na Terra. Por exemplo, a criação do mundo. O apóstolo, quando escreve, diz que é pela fé que nós conseguimos entender. Porque se você não usar da fé, não vai conseguir compreender nunca que os céus foram criados pela palavra. Nunca vai ter fé, nunca vai compreender isso. Há problemas nesta vida que quando nós estamos a andar, precisamos da fé para entender. Porque se você quiser entender pela lógica, é o caso dos problemas. Há muita gente que olha para os problemas não com a fé. Ela não entende os problemas dela com os olhos da fé. Ela entende os problemas dela de forma carnal. E enquanto ela não entende, não tem fé para entender, todos os problemas lhe desanimam, lhe destroem. Ela não tem fé para entender nada. Até hoje, muçulmanos e outros povos não vê sentido que o castigo ou reino de Jesus e a morte sofrida de Jesus pode trazer salvação para a humanidade. Quem pode imaginar que quando um homem da maneira que Jesus morreu pode trazer salvação ao mundo? Algumas pessoas, quando falam sobre a morte de Jesus, dizem é absurdo trazer morte, vida, salvação através do sofrimento de alguém. Sabe por quê? Eles não têm fé para entender. Mesmo entre os crentes, nós podemos perguntar: você entende a lógica de Jesus ter sofrido e ter morrido e ter se cruzado na cruz por causa de si? Não consigo entender por que ele teve que sofrer tanto por mim. Muitos dizem: Deus para trazer salvação, ele tinha que vir limpo primeiro. A fé para entender. O crente, quando ele tem a fé para entender, ele olha para a morte de Jesus e ele entende. Por isso que Paulo disse que para muitos a cruz é escândalo. Quando olham para a cruz, riem. Não entendem nada na cruz. Elas não têm fé para entender. Paulo diz em 1 Coríntios: pois essas coisas discernem-se espiritualmente, pela fé. Pela fé, quando eu olho para Cristo, eu entendo o sacrifício. E por que ele teve que morrer? Pela fé, eu tenho entendimento. Quando a fé atua em mim, trazendo um entendimento, há de acontecer, meus irmãos, que eu vou começar a perceber as coisas que, pela lógica, não são inconcebíveis. Alguém está me entendendo, pessoal? Alguém está me entendendo? Fé para entender. Primeira atuação da fé. Quantas recomendações
Se você for a pegar a Bíblia e quiser obedecer qualquer que seja a recomendação bíblica, e se tiver fé para entender as coisas, você vai dizer, eu não acredito tanto que para minha vida estar bem, eu tenho que perdoar alguém. Você não entende, você não tem fé para entender. Muita gente vive sem fé para entender. Alguns ensinos, algumas recomendações. Quando você tiver fé para entender, você vai entender com muita... e vão trazer resultados fortes na sua vida. Amém? A segunda atuação da fé. Pela fé somos conservados. Pela fé somos conservados. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Diz que diante de Deus nenhum homem é considerado justo. Nenhum homem é considerado justo, mas todo aquele que tem fé em Jesus, ele foi justificado. Aleluia, meus irmãos. A fé conserva. Quem vive pela fé é conservado diante de pragas, diante de decretos e diante de todo o mal. O que conserva o justo vivo é a sua fé. Se você puder reparar para homens que foram metidos em covas de leões, homens foram metidos em fornalhas. A única coisa que os livrou foram eles viverem pela fé. Foram conservados pela fé. Eles foram conservados. Daniel, quando foi metido na cova dos leões, ele foi conservado. A vida do crente é o mesmo contexto de Abacuque. Todos vão morrer, todos vão ser castigados por causa da violência, mas o meu justo há de viver por sua fé, há de ser conservado. Jeremias foi um dos homens que viveu na Babilônia. Ele tinha muitas dores no coração dele. Em uma das cartas dele, no livro de Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória tudo que me pode trazer esperança. Em meio à aflição do momento, a fé dele lhe conservava. Lhe trazendo, ele vivendo pela fé, ele era conservado de angústias, era conservado de decretos malignos que atingiam almas naqueles dias. Hoje em dia, o que vai preservar o crente é a fé. É isso que vai lhe conservar. Se ele não viver pela fé, ele não vai ser conservado. Aleluia, meus irmãos. Terceira atuação da fé: fé para agir. Repita comigo: fé para agir. Esse ponto é o ponto de ação para a cura, para a libertação e para a salvação. Fé para agir. A atuação da fé no homem. Quero dizer uma coisa: todo crente que quer conseguir alguma coisa na presença do Senhor não vai conseguir sem ele agir a fé. Nós vemos na Bíblia homens que agiram a fé para obter cura, aplicaram a fé deles para ter uma cura na vida deles. Terceira atuação da fé no crente: fé para agir, para trazer conquistas. Há muita gente que está procurando conquistas. Eu quero dizer isso, na espiritualidade, toda pessoa que vai conquistar, toda pessoa que vai ter vitória é quem age pela fé. Se ele nunca agir pela fé, nem sequer uma cura, libertação vai ter na vida dela. O homem que eu dei há pouco tempo, do paralítico exemplo, que ele entrou sobre o teto, ele agiu a fé dele. Metam-me sobre o teto. Agia a sua fé. Há uma coisa que eu preciso vos transmitir nessa manhã. Nós precisamos de fé para começar, para mexer as nossas vidas. É preciso ações de fé. Quem não haja fé nunca vai conseguir, principalmente como cristão, nunca vai conseguir a resposta. Essa é a razão por que muitos cristãos estão dentro da igreja, quando eles oraram por muito tempo, cansaram-se. Dizem, parece que não está a resultar orar. Vamos passar mais tempo fora trabalhando, vamos passar mais tempo fora estudando, porque eu acho que estando na igreja não vai acontecer nada. Não, é porque eles não sabem agir a fé. Eles não têm a ação, a atuação da fé em suas vidas. Vocês estão prontos para que eu estou para vos entregar, pessoal? Vocês estão prontos para isso? Imagine se o filho de Jacó, José, quando ele foi para o Egito, ele não fosse um jovem que vivesse pela fé. O Egito, aos seus olhos, seria uma maldição.
Aos olhos de José, o Egito será um lugar para esquecer de Deus e da sua lei. O Egito lhe mataria. Mas o Egito não tornou-se nada disso, porque José vivia pela fé e foi movido a dar o seu melhor e veio a tornar-se um governador. Ele era movido, e José, o que eu vejo isso, é que ele atingiu nas três níveis de atuação da fé, trabalhavam nele. José tinha fé para entender, ele tinha fé para ser conservado e tinha fé para agir. Até que ele tornou-se, porque ele era um jovem que vivia pela fé. E é por essa razão que a Bíblia nos diz que a única coisa que traz vitória sobre o mundo, na Bíblia Sagrada, é uma única coisa. Qual é essa coisa? É a fé. Eu quero te trazer um instrumento que é possível. Segundo as Sagradas Escrituras, não tem uma outra ferramenta capaz de vencer o mundo a não ser a fé. José entrou no Egito e venceu o mundo. Ele olhou para todo o Egito. Gente, o que vai vencer o mundo não é unção. Não é o quê? Não é poder. Não são palavras. É o quê? É fé. A fé, ela é capaz de vencer o mundo. Quando alguém tem fé para entender a vida, os problemas, tem fé para ser conservado. Como Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, eles não queimaram. Eles viviam pela fé. Eles diziam, se o Senhor quiser nos meter, nos mete. Mas nosso Deus, Ele vai nos livrar. Nós não estamos nas suas mãos. Eles viviam pela fé. Deus os conservava. O meu justo viverá pela fé. Por isso que eu digo, Deus ele não anda com o olho aqui na terra preocupado com o seu justo. Ele sabe que o justo vive pela fé e ele sempre vai manter-se vivo. Todo que não está vivo, nunca viveu pela fé, recuou já parou de viver pela fé. Amém? Todo que está caído, prostrado e desanimado, parou de viver pela fé faz tempo. Já não vive mais pela fé, nem mais movido pela fé. Qual é o meu tema hoje, pessoal? Qual é o meu tema? O nascer da? Como é que a fé nasce? Como é que a fé nasce? Abra o livro de Romanos, capítulo 10. Vocês estão prontos para o que eu estou para vos dar, pessoal? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos, pessoal? Romanos 10. Muita atenção nisso, evangelistas. Pode ser a chave de muita coisa que eu estou para vos falar agora. Aleluia. Romanos 10. Vocês estão comigo? Ok, vamos ler capítulo 10, versículo... Vocês estão comigo, pessoal? Sim. Versículo 17. Portanto, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. A palavra de quem? De Deus. De Cristo, de Deus. Olhe para mim. A fé, eu quero definir o que é a fé na prática. Fé é conhecer a Deus. É saber como o teu Deus é. É saber como o teu Deus age. Toda pessoa que tem fé, ela tem esta definição. Ela conhece a Deus, sabe como Ele age e sabe como Deus é. Amém? Vocês estão a me entender? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, isso eu vou ler, vocês vão entender isso. Hebreus 11:17, diz assim: pela fé Abraão, quando aprovado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava pronto a oferecer seu filho, sobre o qual havia sido falado que em Isaque será contado a tua descendência. Porque ele considerou que Deus era poderoso. Aquela pessoa que tem mais fé é a pessoa que mais confia em Deus, sabe como Deus é e sabe como Deus age. Amém, meus irmãos? Como é que a Bíblia, como é que o apóstolo está nos a dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo? Agora me escute.
como é que isso vai acontecer? Quando você estiver a ler a Bíblia, você vai ler e há de ver um Deus que é fiel, que promete e cumpre. Sim ou não, pessoal? Quando você estiver a ler a Bíblia, porque pode estar a dizer, a fé vem pelo ouvir. Quando você estiver a ler a Bíblia e ouvir, você ouvirá e vai ler sobre um Deus que tem planos e tem propósitos sobre a vida de pessoas. Ao ler a Bíblia, você verá um Deus que não dorme. Ao ler a Bíblia, você verá um Deus que responde orações. Ao ler a Bíblia, você verá um Deus que ama a humanidade. E à medida em que você vai lendo a Bíblia e vai encontrando um Deus que tem essas qualidades, você aprende a confiar nele e você decide o seguir. É daí onde nasce a fé. Por aquilo que você leu e você sabe como Deus é na Bíblia. Amém? Ok, deixa-me lá eu descer. Os que têm andado comigo para evangelizar tem visto uma coisa. A maior parte das vezes que eu saio, eu até faço orações. Há pouco tempo, quando estávamos a orar, é bem normal eu só começar a falar, ou até pegar o azeite, ou até levar uma Bíblia de dados. Olha para a Bíblia, olha para a minha mão. E você olhar para a minha mão, você começar a manifestar. Eu te posicionar, abre a Bíblia, olhe somente para a Bíblia. Toda dor vai sair de ti e o demônio daí te vai manifestar, e ele manifestar. Você sabe de onde é que surge essa fé? Eu sei como é que eu conheço o meu Deus, como ele age. A minha fé para agir dessa maneira é o meu conhecimento de quem? Eu sei que ele não está longe de mim para não fazer aquilo. Por isso que eu ajo. Minha fé é determinada com o grau de confiança do que eu aprendi sobre Deus. Eu vi que Deus responde. Eu vi que Deus nunca deixa uma palavra séria da minha boca e voltar vazia. Então eu pronuncio a palavra. Não é porque eu tenho alguma força. Eu estou a pronunciar ao lado de Deus, que eu conheço como é que ele age. Alguém está me entendendo? A fé ela é determinada pelo conhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, você sabe como o teu Deus é e como é que o teu Deus funciona. É onde você exerce fé mais grande sobre o teu Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo que a fé nasce pelo ouvir. Toda pessoa que tiver que ter fé, ela terá que ouvir, aprender sobre Deus primeiro. Ela tem que conhecer esse Deus. E quando ela conhecer esse Deus, ela saberá como o Deus dela funciona. Alguém já me entender? Diga amém. Amém. Ou estou a perder mentes. É daí onde eu percebi que ter fé, eu só preciso de ter o conhecimento que eu tenho de Deus me determinará o nível de fé que eu vou agir. Amém? O conhecimento que eu tenho sobre quem? Sobre Deus. O conhecimento que eu tenho sobre Deus, nesse estágio que eu estou a falar aqui agora, do conhecimento de você ter fé, você vai olhar para a doença não como uma coisa mortal. Você vai olhar para todos os problemas que você tem, não como o fim da tua vida, porque você já leu na Bíblia como o teu Deus age. Você já leu na Bíblia como o teu Deus é. Você olha para o problema e às vezes a comunicação com o teu problema nem é falar, é apenas olhar. Quantas vezes as pessoas saem comigo percebem que é só ao olhar alguém, a pessoa manifesta, os demônios saem só de olhar, só de conversar, só de poder dizer, olha para a minha mão. Quer dizer, eu sei como Deus age. E a minha fé é determinada com base no conhecimento das Sagradas Escrituras sobre o meu Deus. Por isso que quanto você tiver menos conhecimento bíblico do teu Deus, você terá menos fé na sua vida. A Bíblia diz que Jesus andava sobre uma profecia que era sobre nenhum anjo deixará com que o pé dele tropeçasse. É por isso que quando ele vem sobre o mar, ele anda sobre o mar sem problema, porque ele conhece o seu Deus. Amém? Ele conhece o quê? O seu quê? Ele anda sobre o mar normalmente, ele conhece. Fé, é isso fé. Conhecer a Deus. Fé é conhecimento. Agora, eu acho que vocês estão aqui neste exato momento a dizer, pô, pastor, é isso, é tão simples assim?
Basta você ter tempo para ler tua Bíblia, saber como o teu Deus funciona. Você estará a fazer germinar fé no teu coração. Uma das primeiras vezes que eu comecei a orar por alguém, quando eu comecei a balizar na escola, no ensino secundário, no instituto, eu andava sobre algo. Eu li na Bíblia que Deus quer salvar alguém agora. Eu andava sobre aquilo, Deus só quer salvar alguém agora. Então eu ia. Eu me recordo que uma vez eu estava sentado na sala, no ensino secundário, fazendo 10ª classe, eu das nada vi um jovem. Nem me esqueço desse episódio. Desci com o meu livro que eu tinha na altura, fui ter com o jovem. Eu disse, eu tenho uma palavra de Deus para ti, jovem. Da onde que vem aquela fé? É aquilo que eu havia lido. Eu disse, Deus me chamou, você está perdido. Você me abandonou. Não acreditaram no que eu vou dizer. Muita gente não tem fé porque não lê com o intuito de conhecer Deus, de como é que Ele age, de como é que Ele é. Por isso não tem fé. Tem medo de agir a fé. Para quem não sabia, no tempo passado, das dias de Moisés, a fé era transmitida de geração em geração através de relatos. Através de quê? No livro de Salmos 78, Deus diz, eu abrirei a minha boca e falarei em parábolas. Falem todas as palavras, não encubram aos vossos filhos. Falem e ensinem sobre as proezas e sobre as grandezas do Senhor vosso Deus, para que essa geração coloque a fé no Senhor Deus. Como é que ela vai colocar a fé e confiança no Senhor Deus? Quando ela ouvir sobre as proezas de como o seu Deus agia, de como o seu Deus é. Amém? Eles só poderiam confiar, colocar a fé em Deus, se eles tivessem ouvido alguma coisa. É por isso que Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que há um crente que está aqui agora dizer, eu leio a Bíblia todos os dias, não está nascendo nenhuma fé dentro do meu coração. Possivelmente não é da forma que eu estou a explicar. Ler para saber como o teu Deus é e como Ele age. E você começa a confiar nele, seguir. Você passa a ter fé no teu coração. Amém? Ok, eu quero te mostrar na Bíblia que toda fé nasce do ouvir. Toda fé nasce do quê? Abra o livro de Marcos, rapidamente, Marcos capítulo 5. Você vai ver que toda pessoa que tem fé, ela primeiro ouviu a palavra, ouviu alguma coisa. Marcos capítulo 5. Diga amém. Amém. Estão comigo, pessoal? Sim. Versículo. Estão comigo sim ou não, pessoal? Sim. Podemos ler? Sim. Ok, vamos ler, versículo 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele no meio da multidão e tocou-lhe aonde, pessoal? Tocou-lhe aonde? Nas suas vestes. Agora vamos lá, versículo 27. Tendo feito o que, pessoal? Tendo feito o quê? O que ela ouviu? Não. O que ela ouviu? Ela ouviu o quê? Exato. Ela ouviu, tinha algum conhecimento acerca de quem? Tendo ela ouvido falar de quem, pessoal? Alguém lhe contou sobre Jesus. Essa mulher aqui. Ela, para agir a fé dela, para que a fé existisse nela para agir, ela precisou primeiro fazer o que, pessoal? Ouviu algo sobre Jesus. Quantas coisas possivelmente ela pode ter ouvido? E ele ressuscitou alguém lá, e ele perdoou alguém lá, há um paralítico ali, e ele é o Messias, ele é tudo. Ela ouviu a respeito de Jesus. Vamos lá continuar a ler. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele no meio da multidão e tocou-lhe. Agora essa é a agir da fé. Essa é o quê? Versículo 28. Pensava, ela dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, seria o quê? Olha para mim. Esta mulher, fé é simples, pessoal. Fé é o quê? Sim. Ela está com dúvida aqui que vai acontecer com ela? Não. Ela está dizendo, eu quero só fazer o quê? Eu vou ser o quê? Ela não está dizendo que talvez. Ela está dizendo que eu vou ser. Porque ela ouviu alguma coisa sobre quem?
A fé mais pura e singela, sem dúvida, é aquela que você aguçou bem o que ouviu sobre Deus. Se você ouviu meias verdades, tens dúvida. Se você ouviu pouco, muito pouco, e não é profundo o que você ouviu, você vai dizer, talvez eu hoje. Quando eu entrei aqui hoje, quando eu comecei a orar, o que eu disse? Uma das coisas. Hoje é o teu dia, sim ou não? Eu não disse isso? O que teve a acontecer no vosso meio? Há possivelmente alguém que chegou aqui e disse, eu estava vendo um culto normal. E foi um dia em que algo aconteceu de especial na vida da pessoa. Mas eu disse antes de acontecer. Mas eu disse em prol de quê? O meu conhecimento sobre quem? É o que gera a minha fé. É o que gera a minha fé. Fé nasce pelo que você sabe, segundo as Escrituras, sobre Deus. Mas agora, há uma parte que me impressiona muito. Da forma que Jairo falou isso. Vamos lá ver como Jairo falou isso para Jesus. Abram lá Mateus 9. Vejam como Jairo expressou. No livro de Lucas tem, só que o livro de Mateus ele me dá uns detalhes que eu gostei bastante. Veja como Jairo expressa. Tanta firmeza, pessoal. Tanta firmeza desses homens. Vinha de uma coisa, daquilo que eles tinham ouvido. Amém? Imponha a mão. E ela fará o quê? Viverá. Essa certeza vinha de onde? Desse homem. Não. Essa é a fé dele. De onde que vinha essa fé? Daquilo que ele havia ouvido sobre quem? Venha lá impor. Minha filha morreu agora. Mas só pedir vir pôr mal na minha filha agora. Eu sei que ela vai viver. Gente, estamos a falhar no que nós estamos a ouvir sobre Jesus. É essa a razão pela qual que eu tenho a máxima certeza que o diabo luta para distorcer. Toda a mensagem que você ouve, ela é poderosa. Só que nos teus ouvidos, ela chega com uma tonalidade muito fraca. E quando ela chega com uma tonalidade muito fraca, isso influencia a tua maneira de agir, a tua fé. Influencia. Reta para o teu irmão, o teu conhecimento sobre Deus, a profundidade do teu conhecimento sobre Deus. Não, mas repita isso. A tua profundidade do conhecimento sobre Deus vai determinar a sua fé. Amém? Vai determinar a sua quê? Fé. O que leva um homem como Davi dizendo que ainda que a figueira não floresce, eu vou continuar a crer em ti? O que ele está a dizer na mente dele? Ele conhece o que sobre Deus. Fé é conhecimento. Aleluia, meus irmãos. Por essa razão que olha Jairo, olha para a mulher que sofria de hemorragia, tendo ouvido sobre Jesus, elas começaram. Eu quero vos mostrar uma parte na Bíblia, e esse episódio é um dos episódios muito marcantes da Bíblia Sagrada, em que a Bíblia diz que muitos creram. Todo lugar onde há muita gente que crê é um lugar onde abunda a palavra. Aonde não abunda a palavra nos corações, não há interesse para as Escrituras. A nossa igreja, ela pode ser de libertação. Ela pode ser aquela igreja que ora contra os espíritos. Mas para tornar-se uma igreja de homens e de mulheres de fé, ela tem que estar bem alicerçada na palavra. Porque se não tiver palavra no teu coração, vamos ter uma igreja que é de muito fogo, mas pouca ação de fé, por causa do pouco conhecimento da palavra. Um dos meus lemas desde que eu comecei o trabalho da igreja, quando era um grupo, era palavra e espírito. Um dos lemas que eu carreguei sempre comigo foi palavra e espírito. Coisas que nunca podem ser separadas essas. Tem que ter um espírito bom, sim. Tem que ter um bom espírito, mas tem que ter uma boa palavra para determinar a sua fé. A fé vem de ouvir a palavra. Entra no teu quarto um dia, estou te desafiando. Fecha a porta. Leia um versículo da Bíblia. Conheça o teu Deus naquele versículo. Verás o que vais começar a fazer quando sair do teu quarto. Vais fazer loucuras. Amém? Acham. Mas não é só eu que faço os milagres. É Deus.
Aí ungiu os dedos dela, instantaneamente ela esticou os dedos dela. Amém? Amém. Timão, ele trouxe uma vez o Timão um senhor. Qual é o nome desse senhor? Esqueceu. O senhor Salomão. Conheceu ele no estabelecimento dele, né? Eles conversaram. Ele tinha o quê? Ele havia atrofiado, 2 anos atrofiados as veias, é isso, né? Do pescoço, todo o corpo. Ele disse que não conseguia mexer, estava atrofiado desde 2 anos. E atingia os pés. Esteve aqui conosco recentemente. Terminou o culto. Ele veio para ali, eu orei por ele. Ele nem acreditou, colocou as mãos dele na cara, quase a chorar, dobrou o joelho, ajoelhou-se para mim, me chamou de pai. Eu dobrei o joelho também. Eu disse, tu de levantar, não me insulta. Levanta. Só se o Senhor levantar, também vou levantar. Ele nem acreditou no que estava acontecendo com ele. 2 anos. Quem é que faz esse tipo de coisa? Jesus. Mas através de nós, pelo conhecimento de Deus, nós agimos a nossa fé. Amém? Amém. Pelo nosso conhecimento agimos a nossa fé. Por isso que o sábio, ele diz, quando fores à casa do Senhor, seja reverente. É melhor se aproximar para ouvir. É melhor se aproximar para fazer o quê? Porque quem ouve ganha mais do que quem fala. Porque ouvir, isso em Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 1. Quem ouve tem mais fé. Quem vive ouvindo, ele tem mais fé. É por essa razão que eu quero te mostrar na Bíblia um povo que teve muito... Escute-me isso. Eu estou a querer preparar esta igreja para tornar-se um centro de curas. Mas ela só poderá se tornar pelo conhecimento excessivo da palavra. Amém? Amém. Um grande nome de Deus que eu admiro bastante vivo ainda. Aqui em África, quando ele faz sessões de cura, uma coisa impressionante. As pessoas, elas só colocam uma coisa na mente, que é o que eles ouviram na palavra, quando eles recebem a palavra. Basta ele me dizer que já está. Já não quero saber de mais nada. Quando passa, ele tocou em alguém, mesmo que a pessoa não andava, a pessoa saltava, elas saltam. Sabe o que? Elas têm um conhecimento. Eu vou tentar aprender que todo o povo que quer viver um momento de experiências avultadas, espirituais, é preciso palavra, ensinamento. Quando tiver pouco ensinamento, será pouca manifestação de Deus na sua vida. Não tem base de manifestação. Tudo vai ser absurdo entender. Amém? Tudo vai ser o quê? Absurdo. E de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois mostrava muito interesse em receber o quê? Para ouvir. Eles tinham muita sede de ouvir a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se de fato para ver se as coisas de fato eram assim. Desse modo, de que modo, pessoal? Por eles ouvirem muito a palavra, muitos deles creram, bem como bem número de mulheres gregas de alta patência, posição e vários homens. Aleluia, meus irmãos. Muitos creram quando a palavra é pronunciada com mais frequência e o povo tem vontade de fazer o quê? De ouvir. O povo que não gosta de ouvir a palavra, ela tem uma fé limitada. Esta é a razão pela qual quando você está a agir, a sua fé não move. Tua fé não consegue mover nada na sua vida. Você não tem fé para mover. Uma vez eu me encontrei, eu disse, Senhor, eu tenho fé para, às vezes, estender a mão para pessoas. Eu quero agir a fé sobre a minha vida.
É fácil estender a mão para pessoas e dizer o que acontece, mas um dos pontos de atuação para ver se você tem uma fé e essa fé funciona também, essa fé funciona, é verdadeira, veja se ela funciona em ti também. Se ela funciona para pessoas na minha posição, para vocês, ela tem que funcionar para mim também. Amém? Tem que funcionar para quem? Para mim. E isso que vai depender é o meu conhecimento da palavra de Deus. O etíope do livro de Atos 8 também precisou sentar para ouvir primeiro. A convicção acentuada vem quando pessoas têm tempo para ouvir a palavra. A maior parte das pessoas e das desistências estão a ver hoje em dia tem a ver com pessoas que foi falta de fé. E a falta de fé, por sua vez, ela é causada pela falta de conhecimento profundo de Javé através das Escrituras. A maior parte das pessoas que desistem perdem força. Elas não vivem mais pela fé. E a fé não está sendo alimentada nelas porque elas não têm conhecimento aprofundado da palavra. Elas não têm. Aleluia, meus irmãos. Alguém está querendo o que eu estou dizendo nesse momento? Quer dizer que agora você não precisa, ao sair daqui desse lugar, você pode dizer a mesma coisa que o pastor tem dito quando ora. Se você conhece o teu Deus e sabe como é que ele age, no nome de Jesus, sai, Espírito Santo. E você sabe como é que a fé funciona. Eu estou a pensar no meu Deus aqui na minha mente, aquilo que eu li. Amém, meus irmãos? Não há nenhum fogo aqui, não. É conhecimento de Deus. Toda pessoa age pelo conhecimento de Deus. Se ela não tem conhecimento, tem medo. Vai lhe decepcionar. Pode perguntar o irmão para lado. Diga, se você não conhece Deus, não tenta nada. Vai se decepcionar. Amém? Vamos ler a Bíblia. Não, isso eu gosto de dizer. Cada ensinamento que vocês ouvem aqui na igreja, ela pode trazer fé ao teu coração. Ela pode trazer fé no seu íntimo, desde que você ouça, você identifique o teu Deus, o teu Jesus. Eu quero terminar. Um dos problemas que nós temos das pessoas não terem fé, não leem diariamente as Escrituras. E se leem carnalmente. A maioria dos confessos não tem fé, porque o conhecimento que eles têm de Deus é um conhecimento morto. É um conhecimento que não dá vida, não faz surgir a fé na vida deles. Paulo não mentiu. Ele disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de quem? A nossa geração vai dizer, não dá resultado. Eu estou a ouvir a palavra, mas não está dando certo. Paulo mentiu? O que está acontecendo para não nascer fé em mim se eu estou a ouvir a palavra? Não estás a conhecer a Deus através das Escrituras. Você quer saber? As palavras-chave são essas. Sabe como Deus age e como Deus é. Aleluia. Lucas fala de um trabalho que ele se deu. Ele diz, deixa-me ler de como ele fala concretamente. É muito importante que você saiba sobre Deus. Gente, se você tem um conhecimento errado sobre Deus, melhor você tirar esse conhecimento, não vai te ajudar. Se você tem um conhecimento muito distorcido das coisas, zere tudo que você sabe. Aprenda do zero. Eu preferia você saber pouco, mas que o teu pouco funciona, do que ter muito que não funciona nada na tua vida. Melhor. Lucas fala de um trabalho. Diz, pareceu-me adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem, para que tenhas plena certeza da verdade das coisas que foste instruído. Plena certeza. Lucas fez um trabalho excelente. Nós devemos muito a esse homem que não foi um discípulo,
Ele não foi nenhum apóstolo, mas ele fez um trabalho de detalhadamente ter a veracidade das informações. Porque se tivesse uma informação distorcida, não teremos uma fé pura, atualmente. Não teremos fé verdadeira. Se você um dia for perguntar para grandes homens, atenção, posso estar a falar porque possivelmente pode estar a ter um encontro com grandes homens. Aleluia. Amém? Se você for perguntar a grandes homens, qual é o segredo de cura? De mover grandemente o poder de Deus, vou te dizer. Palavra. E eu sei que você vai se impressionar muito se ter com grandes homens, perguntar qual é o segredo. Você acha que é alguma coisa sobrenatural? Eu vou te dar coisas que você sabe. Só tem a maneira que se usa. Amém? É a maneira que se usa. Grandes homens de cura, eles vão te dizer, não tem nada em nós. Nós só temos a palavra. E a palavra é que nos move para nós agirmos da forma que nós agimos. Aleluia. Aleluia. Amém. Alguém está me entendendo? Lê a Bíblia. Repita, uma fé sólida. Uma fé sólida. Depende da certeza das verdades que eu creio, das verdades que eu recebi. Amém? Uma fé sólida depende de quê? Da plena certeza. Você tem que ter recebido verdades. Amém? A fé, ela nasce da palavra. A palavra te dá o conhecimento de Deus. Todo mundo que viveu pela fé tinha conhecimento. Diz a Bíblia que Abraão considerou poderoso Deus. Ele entregou. Quando você age pela fé, mesmo quando temos propósitos na igreja, você se dobra, você já sabe como Deus funciona. Você já leu na Bíblia, livro de 1 Coríntios 15, que nenhum trabalho nosso é em vão em nome do Senhor. Todo trabalho de fé que eu realizo aqui na igreja, eu sei que não é em vão. Porque eu li na Bíblia, eu tenho fé para agir. Jesus disse, aonde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali estou presente no meio deles. Diga amém. Amém. Ok, eu não sei se você acredita, mas Jesus Cristo está aqui agora. Amém. Ok, eu sei que você está... Do que lá? Você nunca pode estar aqui agora. Gente, a Bíblia diz, onde está 2 ou mais é meu. Eu tenho certeza disso. Eu tenho fé. Porque eu li na Bíblia que ele nunca mente. Ele não é homem para mentir. Ele está aqui agora. Alguém está duvidando que você mente? Fala para o teu irmão, está duvidando? Não está já lendo? Tem a Bíblia. Jesus está onde? Não percebi, ele está onde? De onde vem a sua fé? É isso mesmo. É isso. Vem de onde? Ele tem um propósito na minha vida. Vem de onde essa certeza? Porque eu li. Ele diz que o Espírito Santo nos vai selar. É pela força? Às vezes que eu sinto que... Às vezes que eu estou para orar, falar em línguas. Sabe o que eu faço? Deixo o meu corpo num estágio de leveza extrema. Deixo a boca aberta por alguns instantes. Começo a respirar fundo. Fé nasce do que você sabe sobre Deus. Amém? Podemos orar?